todos, sou o professor Evandro Roque, estou aqui para falar um pouquinho sobre o meu livro, O Reino de Deus e a Missão da Igreja, que foi publicado pela AD Santos Editora. Esse livro é uma coleção de ensaios em teologia bíblica. O objetivo desse livro é trazer o reino de Deus dentro da teologia bíblica, refletir sobre as questões mais importantes do reino de Deus. Qual é a importância do reino de Deus? Qual é a importância da proclamação do reino de Deus? Qual é a definição mais adequada do reino de Deus? Por que Jesus proclamou o reino? Por que ordenou que o reino fosse proclamado? Será que isso são sinais de que o reino de Deus tem uma importância que nós não estaríamos percebendo? Dentro desse livro você vai encontrar diversos artigos que abordam o reino de Deus como teologia. Aqui você vai encontrar o reino de Deus sendo abordado no século XX por teólogos como Rudolf Bultmann, Joaquim Jeremias, George Eldon Ladd. Você vai encontrar aqui a definição do conceito do reino de Deus. Você vai encontrar a importância da proclamação do reino de Deus pela igreja, tanto histórica como na atualidade também. Você vai encontrar a missão do povo de Deus. O povo de Deus teve uma formação no Antigo Testamento, tem no Novo Testamento. Por que o povo de Deus tem que se formar e se engajar em uma determinada missão? Qual é a missão verdadeira do povo de Deus? O reino de Deus também será abordado em partes específicas da Bíblia, em artigos exclusivos. Por exemplo, o reino de Deus na teologia dos Salmos, o reino de Deus na teologia dos profetas maiores, o reino de Deus na teologia do apóstolo Paulo. Também são artigos específicos que explicam, por exemplo, a fala aparentemente complexa de Jesus sobre João Batista, dizendo que João Batista era o maior dentre os nascidos de mulher, porém o menor no reino de Deus era maior que João Batista. O que Jesus quis dizer com isso? Jesus quis mostrar que João Batista superou o Antigo Testamento de certa forma, contudo, ele estava chegando em uma nova realidade que é o reino de Deus. O reino de Deus é o tema principal dessa obra. É uma obra teológica, é uma obra para estudantes, leigos podem adquirir essa obra, que essa obra trata também desse tema, mas com uma linguagem muito tranquila, uma linguagem muito fluida, aquela linguagem acadêmica difícil, ela é retirada, substituída por uma linguagem mais acessível, e aquilo que não houve a possibilidade de alterar a linguagem foi colocado em nota de rodapé. São quase 1000 notas de rodapé para facilitar a interpretação do texto, facilitar a leitura desse texto, desse livro no geral. São quase 200 obras consultadas para que esse material chegasse às nossas mãos. É resultado de pelo menos 4 anos de pesquisa. Então, dentro desse material tem muita dedicação, tem muito amor, tem muito carinho, principalmente na teologia bíblica, pelo conceito do reino de Deus. Quem adquirir essa obra, com toda certeza, vai adquirir uma obra abençoada e que vai abençoar muito a sua vida intelectual. Esse livro é o livro que vai explicar para você o que é o reino de Deus e como você vai se localizar dentro do reino de Deus e qual a importância do reino de Deus para a tua vida. Adquire esse livro e que Deus te abençoe.